A China vem acelerando seu programa de investimento militar e que vem preocupando os Estados Unidos e países vizinhos na Ásia. Só a sua marinha já possui mais de 340 embarcações, outras fontes já citam mais de 370 embarcações, fora os altos gastos e investimentos em tecnologia de todo o Exército de Libertação Popular da China, que propriamente é as Forças Armadas do país, que são divididas ali em seus segmentos, como acontece nos Estados Unidos, como Exército, Marinha, Força Aérea, Força de Estratégia de Mísseis e assim por diante. Mas o que chamou a atenção realmente foi esse alto investimento em defesa que despertou a atenção de Washington. E como sabemos, a China ela é liderada, ela é governada por um governo autocrático. Ou seja, nos remete a palavra do grego autokratos, que significa autos por si próprio e kratos de poder, é um poder por si próprio, é um governo centralizado em si, que não tem ali uma divisão como em democracias que possuem legislativos, executivos, judiciários. Então ela vem de um governo, de uma governabilidade baseada no presidente Xi Jinping, mas por trás dessa figura importante, que é o Xi Jinping, existe o Partido Comunista do país. Então quem lidera hoje, de fato, a nação não é o presidente Xi Jinping, ele é o porta-voz daquilo que nós chamamos de Partido Comunista Chinês, que é liderado por diversos líderes, diversas figuras extremamente cruéis, importantes, estratégicas, líderes estratégicos e altamente inteligentes na busca de uma perfeição de uma liderança e uma estratégia comunista, de um governo autocrático na imposição de seu poder sobre todas as outras sociedades. Então, nos remete ao que? Tratarmos de uma nação que possui algo que é intrínseco do comunismo, não somente ao obscurantismo, mas também a sua falta de reflexão dos acontecimentos e de informações que acontecem dentro do governo e fora do governo, na sua sociedade. Isso significa o quê? Que as informações, muitas vezes, elas não são disponíveis, não são disponibilizadas. Então, muita coisa que acontece no governo, não temos conhecimento próprio, como principalmente os investimentos em defesa. Então, hoje, a China ela é muito bem conhecida por ter gastos significativos com defesa, em que esses gastos em si, eles não são 100% transparentes, por conta desse governo autocrático e numa gestão que falta uma reflexão dos seus movimentos, da sua gerência. Por exemplo, temos aqui hoje como o maior exército do mundo, construindo a maior marinha do planeta, incluindo muitos porta-aviões sendo construídos, e inclusive adicionando dentro da Força Aérea do país mais de 60 caças furtivos J-20 por ano. Isso é o equivalente ao que os Estados Unidos conseguem construir em furtividades, como por exemplo a F-35, em mais ou menos 10 ou mais anos. Então, é um poder absoluto de produção de material de guerra que os chineses apresentam, estão muito à frente do que nós conhecemos de realidade do Ocidente. E em breve, inclusive, estão construindo os seus mais formidáveis e furtivos bombardeiros. Se são de tecnologias próprias, não sabemos. Se são a partir da criatividade chinesa, não sabemos. Mas, por exemplo, caças como o J-20, que possuem um designer muito parecido com o que apresentou o F-22 e o F-35 dos Estados Unidos, através do roubo e espionagem de dados secretos da Lockheed Martin, que chegaram até as mãos dos chineses na sua produção de uma engenharia, vamos dizer assim, reversa, que deu certo na prática, na teoria, perdão, mas na prática ainda não sabemos da sua competência em escapar da identificação de radares, sejam radares mais robustos ou radares ali que nós não temos ainda um parâmetro baseado no que o Ocidente apresenta hoje como equipamento de
de linha superior, vamos dizer assim. E além disso, eles constroem infraestruturas de comércio, infraestruturas de transações econômicas de primeiro mundo, em que nenhuma outra nação consegue superar altos investimentos em infraestruturas de diversas nações, altos investimentos em infraestruturas energéticas, infraestruturas portuárias, praticamente de todo o planeta. É assim que a China ela reage, é assim que a China ela trabalha e, sem dúvida, vem empregando seus investimentos em inteligência artificial e pegando toda essa pesquisa, o PD, pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, colocando exclusivamente no seu sistema de defesa. E isso começa desde a robótica no ensino fundamental, fazendo desenvolvimento no ensino médio, entrando na faculdade, entrando em algo mais específico para trazer para o cenário de guerra equipamentos e uma inteligência artificial baseada em dados, em algoritmos, muito superior de todo o mercado europeu e ocidental, americano, por exemplo. E isso nos remete também diversos vídeos que foram liberados pelo próprio exército americano com robôs, cachorros ali robóticos, aeronaves, drones, parecendo pássaros, trabalhando em conjunto com humanos, soldados humanos ali em combate direto, é claro, numa zona controlada, uma zona de combate controlado, mas mostrando a interação e a sinergia do homem com a máquina, que remete ao filme do Exterminador do Futuro, em que esse Exterminador do Futuro do passado hoje já é uma realidade no presente. Então esses gastos oficiais chineses com defesa têm aumentado e são quase 1/3 do orçamento dos Estados Unidos, oficialmente na casa de 841 bilhões de dólares, segundo os dados fiscais para este ano, em que esses dados são divididos também, é claro, não somente para o sistema de defesa americano, para o Pentágono, para o Departamento de Defesa, mas 32,4 bilhões vão para o Programa de Segurança Nacional do Departamento de Energia, na questão de desenvolvimento ali de armas nucleares, a sua manutenção, etc., que é muito necessário. E 438 milhões de dólares em atividades relacionadas à defesa. O que isso significa? Que você somando, você consegue alcançar um número muito maior do que 841 bilhões em defesa dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2024. E é exatamente nessa linha de pensamento, raciocínio, que eu quero dizer o quê? Que a China ela vai apresentar esse mesmo parâmetro de elemento de somatória. Então, quando somado, você também alcança um patamar americano muito próximo desses 800 bilhões. Por que isso? Você pega todos esses recursos que estão sendo investidos dentro da China com a própria indústria de defesa, a própria indústria econômica, de comércio, e se você alinha todos esses elementos, eles vão apontar para uma única direção, para o Exército de Libertação Popular da China. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses números chineses, por exemplo, que hoje está na casa de 232 bilhões, que com novos cálculos, novos levantamentos estão chegando a 474 bilhões de dólares, é um número superfaturado, é um número exagerado? Não é um número exagerado, é um número realista. Mas eu vou explicar que é um número que pode ser ainda maior e vou explicar de fato que não podemos comparar esses elementos de poder de compra, por exemplo, chinês e americano, em que o chinês vai ter muita potencialidade na sua moeda do que propriamente os americanos, tá? Vou explicar detalhadamente esses motivos. Mas antes eu peço para que entrem na minha loja oficial, deixei aqui um banner do meu site, omapenca.com/área militar, onde temos ali camisetas, canecas, botões, e você pode aí utilizar esses botões em diversos locais, na sua mochila, na sua camiseta, e que você pode escolher ainda a cor da sua camiseta, as estampas, enfim, realmente é uma qualidade insuperável e feita por uma empresa séria em que o Área Militar confia nela, que é uma Penca, uma empresa brasileira.
Então, com isso, cada compra que você realizar no site umapenca.com.br militar, você vai estar contribuindo diretamente com o meu trabalho aqui em trazer mais informações para vocês, porque, infelizmente, tanto o engajamento quanto a monetização aqui no YouTube foram restritos pela censura da própria plataforma, infelizmente. Então, por isso eu peço a sua colaboração, a sua ajuda. Continuando a análise, eu trouxe aqui uma questão de que nós não temos como fazer esse mérito da comparação, porque 200 bilhões de dólares chineses, não sei se vocês estão captando essa mensagem, são totalmente diferentes de 200 bilhões de dólares americanos. Até porque o poder de compra na China é muito maior do que o poder de compra nos Estados Unidos. Inclusive, grande parte dos produtos americanos que vendem nas lojas vem da China, por conta da mão de obra barata, impostos baratos, questões fiscais e questões ambientais em que eles abram praticamente a porteira para você fazer tudo e contra todos lá, a menos que você pague certinho o governo autocrático comunista. Então, hoje nesse parâmetro de 474 bilhões, outras fontes falam em 232 bilhões os gastos em defesa da China, são na verdade, quando somado tudo e o poder de mão de obra barata na China, o poder de realmente trazer a realidade na prática, pode chegar a 711 bilhões de dólares chineses, desse investimento chinês em sua maquinaria de guerra na defesa da China, no Exército de Libertação Popular. Portanto, chega bem perto dos gastos de defesa dos Estados Unidos, quando na realidade nós tínhamos no papel cerca de 1/3, mais ou menos, do investimento em defesa dos Estados Unidos, mas que reconhecemos hoje, quando somados todos aqueles setores que confluem diretamente para a pesquisa e desenvolvimento na defesa chinesa, nós temos hoje um quantitativo de 711 bilhões em investimento neste ano de 2024 na defesa da China. No entanto, quando entramos nesse critério também de somatórias de elementos que confluem diretamente para a pesquisa e desenvolvimento, que retornam para a defesa, os Estados Unidos também podem seguir esse mesmo parâmetro, mudando completamente, virando a chave no valor final, no desenvolvimento, no investimento, no orçamento final de defesa para o ano fiscal de 2024. O que era de 800 bilhões de dólares americanos no investimento, pode-se chegar ali a 1,3 trilhão de dólares, o que é muito, mas é muito alto para um padrão de investimento em defesa americano. O que isso significa? Por exemplo, se formos levar em prática, tirando da teoria, colocar na prática, acordos, por exemplo, bilionários de investimentos ou de ajuda financeira, ajuda econômica, ajuda militar para a Ucrânia, para Israel, você também tem que colocar nesse balaio e fazer a somatória de tudo, para também ser de fato um investimento que vai direcionar para a defesa dos Estados Unidos. Porque, queira ou não, esses investimentos ou esses empréstimos ou financiamentos de Israel e da Ucrânia são necessariamente subsídios para que a Ucrânia e a Israel comprem de fato as armas dos Estados Unidos, comprem de fato as armas europeias e que vai retornar diretamente para a base industrial de defesa, ou seja, para o orçamento final da defesa dos Estados Unidos. Então tudo é calculado, tudo é previsível, nada sai da risca desses militares que escrevem, que desenham a arquitetura de defesa americana e também da chinesa, que não podemos descartar a estratégia de guerra, a estratégia de investimento econômico, comercial e de defesa dos chineses. Mas como a China consegue chegar a esse alto investimento? É claro que é a segunda maior economia do mundo, então não é à toa que ela consegue fazer isso. Mas como? Principalmente pelas questões do cinturão e a iniciativa do cinturão e rota da seda, que é a nova rota da seda,
como os antigos falam. A capacidade chinesa, como eu havia dito no início do vídeo, de investir em nações diversas, até a mais pobre, a mais rica, ela tem essa potencialidade de fazer empréstimos com juros extremamente altos, mas que são tanto bilhões de crediário, em que uma nação, potência também, mais séria, jamais vai fornecer esse valor sabendo que uma nação não vai conseguir pagar. Mas a China, ela sabe que essa nação, seja uma nação grande ou nação pequena, ela não vai conseguir pagar com esses juros altíssimos, absurdos. Então, mesmo assim, os chineses vão, não, você quer mais um pouco? Eu vou te dar mais um pouco então. Ah, não, mas isso tá bom, tem como você baixar os juros? Não, não tem como baixar os juros, mas eu posso dar mais dinheiro para você. Será mesmo que isso vai ser vantajoso? Deixa eu falar com os Estados Unidos. Não, não tem como a gente fazer um empréstimo. Não, tudo bem, então eu vou fazer um empréstimo com a China. Sabendo disso, eles colocam ali nos contratos a captação de recursos ou uma espécie de hipoteca dessas propriedades, dessas infraestruturas e investimentos. Infraestruturas portuárias, infraestruturas elétricas, infraestruturas de telecomunicações. Então, no final das contas, sabendo que essa nação não vai conseguir pagar, ao final de tudo, é a própria China, uma empresa declarada, uma empresa sob ordens do governo comunista, vai englobar, vai tomar conta dessa empresa, vai passar a gerenciar ela, porque a dívida ela não foi paga. Então é assim que a China ela atua, de certa forma. Inclusive temos também um grande benefício chinês com os recursos energéticos vindos do Golfo Pérsico e da própria Rússia em guerra, que oferece subsídios energéticos como petróleo e gás a um preço muito baixo, quase um preço de banana, como também os Emirados, a Arábia Saudita, que oferecem também um produto, o petróleo, por exemplo, a um preço muito menor do que no valor de mercado que nós enxergamos aí no comércio internacional. Então esse petróleo bruto ele sai para um preço muito melhor, mais acessível e de alta qualidade, ao mesmo tempo que ambas as partes se beneficiam, a Rússia se beneficiando com injeção de dólares, injeção de moeda chinesa ou rublo, ou moeda russa, na sua economia, sustentando a sua guerra. E como a China ela é o do BRICS e novas nações como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita entrando, e o Irã entrando no BRICS, entraram já no BRICS+, vão se beneficiar ainda mais com essas transações com a China e a China se beneficiando ainda mais, é claro, com essa competência de controlar o mercado e a economia também dessas nações e dos setores asiáticos. Inclusive, o aço que entra na China alimenta a sua marinha de guerra. Inclusive, vem da Indonésia, vem do Japão, da Coreia do Sul, vem da Rússia e também do Brasil. São grandes fornecedores de matéria-prima, fornecedores de metal para a indústria militar, a indústria naval da China. E o que isso significa para os Estados Unidos? Que os gastos americanos em 2024 foram de 842 bilhões, certo? Ok. Então esse pedido de orçamento do presidente Biden para o ano fiscal de 2025, para incrementar esse 842, subiu apenas 1% para 850 bilhões, que é muito, muito baixo, observando uma China cada vez mais acelerada e chegando ali a um potencial de 711 bilhões em orçamento, muito próximo do orçamento dos Estados Unidos. Espero que tenham gostado desta análise, ela ficou um pouco longa, mas é uma análise importante e completa sobre esse crescimento e aceleração do setor de defesa da China, que já está chegando muito próximo, de fato, na prática, do orçamento de defesa dos Estados Unidos. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para não perder nenhum conteúdo. E obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.